Bom dia, mulheres reinantes! Vamos para mais um dia de vida ativada e hoje nossa aula especial, a nossa aula magna, né? Eu gosto muito dessa aula porque é onde a gente trilha basicamente a base para esse tempo, para esse novo ciclo. E assim, o Senhor fala muito aos nossos corações e primeiro também no meu, né? E hoje, assim, a palavra que o Senhor trouxe, né, para nós é uma palavra de direcionamento. Eu quero começar orando, né? Vamos orar, parar para respirar fundo. Então, eu quero que você respire fundo. Que você chegue nesse ambiente agora. Você peça ao Senhor para escutar, para que você escute o que Ele tem para falar especificamente para você. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, né? Não tem nada a ver com a pessoa, é a palavra de Deus. Então, que ela fale profundamente no seu coração. Senhor, nós te adoramos nessa manhã. Tu és o nosso Rei, tu és o nosso Senhor, estás acima de tudo, de todos. Nós te glorificamos, Deus, nessa manhã. Te entronizamos, fazemos um altar para ti. Te glorificamos, ó Senhor. Tu és grande, tu és poderoso e os teus planos não podem ser frustrados. Tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor, nós cremos. Nós cremos em ti, cremos na tua palavra e nós estamos necessitadas, Pai, de ti. Cada dia que passa, Senhor Deus, nós dependemos mais de ti. Toma a nossa vida, toma a nossa mente, toma o nosso coração. Nos guia no teu caminho, Senhor. Nos desperta para esse tempo e para essa hora. Em nome de Jesus, nos alinha, Pai, com teus planos, pois queremos viver para ti e por ti, Senhor. O nosso coração anseia, Pai, estar junto de ti. Então, vem nessa manhã, Senhor, renova nossas forças, renova a nossa fé e nos alinha, Pai, com aquilo que o Senhor tem para esse tempo e para essa hora, para o novo nível de vida, Senhor. Nós estamos prontas em Ti, Senhor, para viver sempre um novo tempo e em novidade de vida, porque é isso que o Senhor tem para nós. E nós não abrimos mão, Senhor Deus, de viver a vida que o Senhor conquistou naquela cruz, uma vida de cura, uma vida de libertação, uma vida, Senhor Deus, de glória em glória para a Tua glória. Nós cremos, te agradecemos. Muito obrigada, Senhor, pelo vida ativada. Muito obrigada, Senhor, por cada uma dessas mulheres, Pai. Por cada uma, Senhor Deus, que permanece em Ti. Nós te agradecemos e te pedimos, Pai, que o Senhor desperte outras mulheres para viver, Senhor Deus, na plenitude do Teu reino, para viver, Senhor, uma vida piedosa, Deus, para viver em intimidade contigo todos os dias. Obrigada, Senhor. Te entregamos esse momento, te entregamos a nossa vida, essa nova fase e esse novo tempo. Senhor, o Senhor tem liberdade para agir no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres? Amém. Olha, a Julimari entrando. Cadê? Bom dia a todas, tá? As meninas, as que vão assistir depois, né? O que o Senhor tem para falar ao nosso coração é algo muito forte. Eu vou passar, vou colocar. Quem pode ficar como anfitriã para mim, recebendo as meninas quando elas pedirem para entrar? Olha só, muitas vezes, né, a gente fala muito em conquista, em crescimento, né, em desenvolvimento, no fluir, mas a gente imagina que isso é uma coisa que vai crescendo, crescendo, crescendo. Só que não há crescimento sem uma renúncia. Vou colocar, pastora. Não há crescimento sem renúncia.
E o Senhor falou muito essa palavra ao meu coração de renúncia, sabe? Porque muitas vezes nós pensamos que renunciar é perder. Na palavra, a gente deixa algo de lado, né? Renunciar é deixar algo de lado, uma coisa que às vezes pode ser até uma coisa boa, mas abrir mão de algo, às vezes, para a gente é ruim, porque a gente pensa em perda. Só que no reino dos céus, né? No reino de Deus, é, aquele que é o primeiro, né? É aquele que serve. Então, é aquele que renuncia, aquele que deixa algo, né? E quando a gente renuncia, quando a gente deixa algo, né? Para o Senhor, a gente consegue, a gente evolui, a gente cresce. O crescimento do cristão, ele é baseado em renúncia. Eu demorei muito para perceber. Deixa eu colocar minha câmerazinha para cá, que senão eu estou olhando para o outro lado. Eu demorei muito para perceber que o crescimento do cristão ele era baseado em renúncias. É preciso perder para poder ganhar, né? O Senhor diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então a gente tem que fazer o quê? Ganhar, né, a nossa alma, ganhar a nossa vida eterna e renunciar, né? Renunciar ao mundo, às coisas do mundo, renunciar muitas vezes o que é bom, né? O que aparentemente é bom, o que aparentemente não faz mal. Quem tem uma vida com o Senhor, renuncia até aquilo que é maravilhoso. E o maior sinônimo de renúncia nós vamos ver hoje. Mas antes eu quero falar para você no dicionário o que é renúncia. Renúncia é um termo que caracteriza um ato ou efeito de negar ou rejeitar algo ou uma atitude. Normalmente, essa ação está relacionada ao ato de renunciar a alguma coisa, de abdicar de um objeto ou de algo importante, né? Refere-se também ao fato de uma pessoa deixar de possuir algo ou deixar de acreditar em uma determinada coisa e também como renegar os seus princípios e origens. Então, renunciar, ele é muito amplo. E esse é o desejo do coração de Deus, que a gente tenha essa vida de renúncia, renunciar ao próprio eu, renunciar às próprias vontades, renunciar até mesmo o que é bom, como a gente está fazendo aqui. Nós tivemos que fazer uma renúncia, renunciar ao nosso sono, tivemos que escolher. Tivemos que escolher entre dormir ou estar aqui na presença, ou acordar cedo para receber algo da parte do Senhor. E o Senhor fala que aquele que deixa algo, né, pai ou mãe, né, ou qualquer outra coisa por ele, né, vai receber, terá de volta, né, algo muito maior. E tem uma palavra que está em Mateus 16, 24, que é uma base, né, muito forte para a gente nessa manhã, que é assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, essa renúncia, ela parte do princípio de a gente viver em transformação, da gente deixar aquilo que muitas vezes é bom para nós, mas que atrapalha o nosso crescimento no Senhor. Então, tem várias pessoas que renunciou na Bíblia. Então, fui procurar algumas pessoas que renunciaram e que conquistaram algo muito grande no Senhor, ainda nessa terra e na eternidade também, né? O primeiro foi Abraão, né? Abraão foi chamado para renunciar à terra dele, a casa dos seus pais. Ele foi chamado para viver em uma outra vida, sabe? Renunciar é muito sério. E durante a noite eu tive um sonho pesadelo, só que não é pesadelo porque ele trouxe muito bem isso aqui para mim, sabe? Como a gente tem que ter essa vida realmente de renúncia. Às vezes a gente pensa que tá tudo bem na nossa vida, que tá tudo bem fazer só isso, tá tudo bem só agora. Por exemplo, quando
aqui a gente acorda cedo, né? Mas para muitas pessoas diz está tudo bem dormir até tal hora, porque eu vou trabalhar, porque eu estou cansada. A gente conta historinhas para a gente mesmo se convencer e não fazer aquilo que a gente sabe que o Senhor está chamando. Sabe, nem todas as pessoas são chamadas para estar acordando cedo e para viver uma primícia com o Senhor. Na verdade, eu creio que todas são chamadas, mas nem todas se dispõem, né? A verdade é essa, nem todas que recebem o chamado, elas se posicionam naquilo que o Senhor tem colocado diante delas. E à medida que o Senhor vai, que a gente vai se aproximando de Deus, ele vai pedindo algo mais da gente. Por quê? Porque nós temos que ir o quê? De glória em glória. Se é de glória em glória, nós temos que estar deixando as coisas que não faz parte do reino de Deus. A gente tem que estar renunciando. Então, o Vida Ativada, nós renunciamos o quê? Renunciamos o nosso tempo de sono, mas isso não é uma coisa ruim. Se a gente for pensar, eu falo muito dos pilares da saúde. Então, para você não perder todo o seu ciclo, você não perde, ó, o sol tá vindo aqui, tá vendo? Esse é o horário de acordar. O sol nasceu, é o horário de acordar. É um ato natural, que muitas vezes nós fomos roubadas no decorrer da história, né? Devido às questões comerciais, né? A shoppings que abrem até tarde, então bares, restaurantes, e aí nós somos roubadas do nosso tempo de descanso. Isso é um roubo. E que a gente, para a gente renunciar a isso, teria que ser muito simples. Só que não é, porque nós estamos vivendo em um mundo e a gente acaba o quê? Se moldando a esse mundo. E o que o Senhor quer? Uma renúncia. Então, às vezes, a gente pensa que tá tudo bem. Ah, tá tudo bem a gente dormir mais um pouquinho, não faz mal, né? Ah, tá tudo bem a gente comer, né? Comer à vontade, ou ter vontade de comer um docinho, comer um doce. Só, gente, que no sonho que eu tive, gente, foi muito sério. Nossa, eu não consegui mais dormir de 3 horas, mas eu fiquei, e o Senhor falando comigo. Gente, às vezes a gente pensa que é só uma vez, que não tem perigo nenhum, sabe? E aí a gente vai fazendo, não é só uma vez, é só uma vez. Aí a doença bate na porta, né? Às vezes você diz, não, é só um docinho, não, é só uma coisinha, não, eu vou comer isso. Ah, vai você com uma doença que não tem mais volta, porque você não soube renunciar o quê? Um alimento. Você não conseguiu renunciar a algo que claramente faria mal para você. Imagina a situação da nossa vida. Um peixe, né? Diz que o peixe morre pela boca. Imagine a gente no nível de degradação que a gente fica, de tão normalidade que são as coisas. E aí a gente vai, não, só um pouquinho. Tem um texto que agora que eu lembrei, que diz assim, que é sobre o preguiçoso, mas é só um pouquinho aqui, um cochilo ali, um cochilo ali. E aí a pobreza vem e pega de surpresa. Então, assim, nada acontece por acaso. A gente vem plantando, plantando, plantando. Então, quando algo acontece na nossa vida, não foi por acaso. E às vezes a gente culpa Deus, sendo que somos nós, somos nosso posicionamento. Às vezes você pensa que só dessa vez, né? Só dessa vez eu vou fazer isso aqui, ninguém está sabendo, né? Ninguém está sabendo, então assim, tá tudo bem e não vai acontecer de novo, né? Tá dando tudo certo, você fez, mas tá dando tudo certo, não aconteceu nada. Ontem na minha aula, o professor falou tanta doença, minha gente, que eu me senti abençoada por Deus. Porque nós tem muito livramento de Deus para a nossa vida. Nós não temos noção do tanto de livramento que Deus tem para a nossa vida. Gente, é doença demais. Doença da boca é um monte, né? Doença no ouvido, doença em cada área da nossa vida. Minha gente, nós vivemos uma vida, assim, abençoada, de livramento de Deus. Porque existem muitas possibilidades. Voltando, tá? Então, assim, acontece muitas coisas na nossa vida, doenças, erro, pecado, problemas financeiros. Não acontece do dia para a noite, né? É uma caminhada. Então, às vezes, por um desejo de um momento, nós nos entregamos. Aí a gente diz, não, é só isso aqui. E é justamente isso aí que está nos impedindo de ter uma vida plena no Senhor. É justamente isso que está impedindo da gente crescer na nossa vida. É justamente isso.
A gente não renunciar a isso, que nos impede da gente ter algo mais com o Senhor e até mesmo construir algo aqui nessa vida. Como eu ia falando de Abraão. Abraão teve que deixar a terra dele, a parentela dele, que parecia muito boa. É muito bom quando você mora perto dos seus. Quem mora perto dos seus sabe como é bom, como tem apoio, né? Como você se sente mais apoiada, né? Morando longe, como você, né, se sente meio que estrangeiro. Mas eu quero lhe dizer algo, que essa coisa, esse erro que a gente pensa que está tudo bem, essa coisinha que muitas vezes a gente está fazendo, que está tudo bem, e eu estou falando com relação a tudo, com relação ao corpo físico, ações que a gente toma com o nosso corpo, que a gente acha que está tudo bem a gente não fazer exercício, está tudo bem a gente, comer um docinho, né? Todo mundo come. Temos que lembrar que nós não somos todo mundo, e que a palavra de Deus, ela trabalha com a prevenção. Ela tem cura, o Senhor tem cura? Tem. Mas se você for ler no Antigo Testamento, o Senhor deu todas as leis de saúde. Então, o Senhor trabalha com a saúde, o Senhor trabalha com a prevenção. A cura é pela misericórdia dele e pela graça dele. Mas o Senhor sempre deu meios para o seu povo viver uma vida abençoada em todas as áreas da vida. Como? Obedecendo as leis e os princípios. Só que o homem saiu dessa linha. Só que nós que conhecemos o reino de Deus, nós temos que viver nessa filosofia do reino. Nós não temos que viver amoldada a esse sistema e a esse tempo. Então, muito cuidado quando você pensa que você está fazendo algo que você pode fazer só essa vez e está tudo bem. Você escapa. Escapa. A gente já tem escapado de tanta coisa, de tanta doença, né? Principalmente pessoas que comem muito doce, que ainda, né? Que não tem o diagnóstico de diabetes. Gente, eu vi uma mulher com diagnóstico de diabetes, ela falou para mim, ela chorou tanto. Ela se sentiu tão mal, sabe? É tão difícil. Eu não quero, né? Eu nunca, né, ter uma experiência dessa. Mas para que a gente não tenha, o que que a gente tem que fazer? Tem que se alimentar corretamente, tem que renunciar, renunciar, abandonar as antigas práticas. Esse é o convite de Deus para a nossa vida, para que a gente tenha uma vida de renúncia, uma vida de santidade, e é em tudo, no falar, no agir, no proceder, no se alimentar. Então, não pense que está dando certo até hoje, né? Está dando certo até hoje que vai permanecer, não. O Senhor me mostrou uma pessoa de Deus no sonho, e essa pessoa, ela estava. Fez uma vez e achou bacana e foi legal, fez outra vez, e da última vez que essa pessoa fez, ela morreu. Então, assim, eu acordei assustada, orei por essa pessoa, né, claro, né, por esse líder cristão, orei pedindo a Deus que sustentasse ele, né, que sustentasse, que os desejos momentâneos não convencessem, e também preocupada comigo, porque não que o que aconteceu com ele, da forma como ele vinha agindo, eu estou agindo, mas de outras formas também. Às vezes a gente não está pecando como o outro está, mas a gente está prejudicando o nosso corpo físico. A gente está prejudicando a nossa alma, né? Muitas vezes é um pecado que às vezes acontece na nossa mente. Ou às vezes é um pecado que você pratica mesmo, né? É uma ação na sua personalidade que você acha que você é assim. Eu vou lhe dizer, do jeito que você acha que é, não é. É do jeito que Deus diz que é. Nós temos o caráter de Cristo, nós estamos sendo firmados em Cristo. Então, não é do jeito que você pensa que é, não é do jeito que os outros dizem que você é, não é do jeito, não é isso que muitas vezes os médicos dizem que você é o que Deus diz que você é. Então, nós temos que viver nessa. Mas para ser do jeito que Deus diz que é, nós temos que renunciar. Não tem como. Sem renúncia, não tem como. Então, assim, ó, todos os homens e mulheres de Deus que tiveram uma vida espiritual, né, no poder, foram pessoas que renunciaram. Renunciaram muitas vezes o sono para orar de madrugada, renunciaram muitas vezes alimentos com jejum. Muitas vezes essas pessoas renunciaram até a própria vida, no sentido de se anular para ajudar o outro. Muitas vezes as pessoas renunciaram o que falar, o direito.
né? Porque a gente sabe, né, que muitas coisas vêm para quê? Para que a gente brigue, para que a gente se posicione. Só que tem a hora também da gente calar, da gente retroceder. Então, esse tempo o Senhor vai nos ensinar o que precisamos renunciar. O que será que eu e você precisamos renunciar nesse tempo? Sabe? Entregar para o Senhor e dizer: não, Senhor, eu vou te entregar isso aqui, sabe? Entregar tudo, entregue tudo, sabe? Entregue aquela situação. Às vezes a gente acha que um prazer momentâneo, só uma coisinha de momento, aquilo ali não vai trazer mal nenhum. Mas eu quero te dizer que é isso que tem impedido o milagre de Deus na tua vida, é isso que tem sido porta, a abertura. Isso foi muito sério, o Senhor falou para mim muito sério, e é muito triste a gente ver alguém que a gente ama muito morrendo por algo que ela achava que estava tudo bem e que podia fazer e que nada ia acontecer. Gente, é muito triste um diagnóstico quando você entende que o diagnóstico foi dado porque você fez aquilo, porque você se alimentou errado, porque você plantou aquilo. Gente, é terrível, é terrível, é terrível. Então, assim, ó, que eu anotei também da noite, viu? Às vezes não, a gente não quer renunciar, a gente quer o conforto, a gente quer a satisfação, a gente quer o lucro imediato, a gente quer o prazer momentâneo. É isso que nosso corpo, a nossa carne deseja, a nossa alma deseja. Só que nós somos mulheres espirituais, nós somos mulheres reinantes. Nós não podemos viver dessa forma. Nós temos que viver de glória em glória, viver uma vida em santidade. A vida, a vida com Deus é uma vida de renúncia, mas essa renúncia não é para perda. Essa renúncia é para conquista. Essa renúncia é para você receber da mão de Deus a autoridade, para você receber uma nova patente, para você receber um novo nível de vida e para você receber as bênçãos e os milagres de Deus, né? Sendo que não é condicional, né? O Senhor, Ele dá porque Ele é bom. Mas quando nós estamos posicionadas no Senhor, não tem como, é uma lei. É uma lei. Se você quiser e obedecer ao Senhor, você vai comer o melhor dessa terra. É uma lei, é um princípio. Você quer renunciar, você obedece ao Senhor e você come o melhor dessa terra. Não tem erro aqui. Essa palavra é literal. Então, assim, quanto mais você perde no sentido de renunciar, mais você ganha. Desculpa. Quero que você saiba que eu e você, nós somos filhas. E como filhas de Deus, nós temos que ter o caráter de Deus, nós temos que ter as atitudes do Senhor. Então, falei de Abraão, Abraão renunciou à sua casa, à sua parentela, renunciou tudo. Em troca, o que foi que Abraão ganhou? Abraão recebeu, se tornou o pai da nação, foi referência de fé e obediência, e até hoje, né? Ele, né, foi uma bênção para todas as nações, para todos nós que conhecemos o Senhor, por uma renúncia. A renúncia maior que a gente sabe que foi Jesus, né? Vou falar logo de Jesus, que é o primeiro, né? Ele renunciou uma glória celestial. Gente, ele não renunciou coisa ruim. Jesus não saiu de lá porque estava difícil, porque estava apertado. Não, ele estava numa glória, estava no ambiente celestial. E ele decidiu fazer isso, decidiu renunciar por amor a mim e a você. O mínimo que ele espera é que eu e você também façam o mesmo. Renunciamos a nossa vida para viver, né, a que ele tem para nós. E eu tenho certeza que a vida que ele tem para nós é uma vida extraordinária, né? Uma vida extraordinária. Então ele deixou lá sua terra, né? Seu lugar celestial, renunciou, esvaziou a si mesmo e veio em forma humana. Qual foi o resultado?
ele trouxe salvação para todos nós e uma reconciliação com Deus. Então, assim, é algo tremendo a renúncia, sabe? A renúncia, ela abre portas que nós nem imaginamos, porque é algo que vai acontecendo que a gente pensa que é natural, mas não é. É muito maior o que acontece quando a gente renuncia. Sem falar também dos apóstolos, como que a gente viu as vidas deles, né? Eles deixaram tudo. Primeiro, eles foram escolhidos pelo Senhor. E aí, quando eles diziam, vem, os discípulos vinham. Deixaram barco, deixaram rede, deixaram família, deixaram tudo para seguir ao Senhor, né? E hoje o evangelho, ele é, né, distribuído através de todos os países, né? De toda a terra, por conta de uma renúncia também de alguém. E o Senhor, ele nos convida hoje para a gente renunciar. Renunciar muitas vezes, começar pelo o lado espiritual, né? Renunciar muitas vezes o nosso sono para estar na presença de Deus, para entregar as primícias, para estar em oração, leitura da palavra, vivendo uma vida piedosa de disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas? Aqui, a Julimari, só tem a Julimari, que é nova. É. A gente vive essas disciplinas, essas disciplinas, elas não podem sair de nós. Então, todo o Vida Ativada, a gente está em prática dessas disciplinas, não pode deixar a oração de lado, a palavra, e a gente tem vivido isso dia após dia, renunciar do sono, né? E que muitas vezes a gente não faz ideia também do que acontece quando a gente se posiciona, se acorda, né? O que que acontece no reino espiritual, mas algo está acontecendo, né? A gente pode saber pelas mudanças que o Senhor já trouxe para a nossa vida. Então, assim, tudo que você faz para Deus, Deus não deve nada para ninguém. Ele não deve nada para ninguém. Ele realmente, ele recompensa, ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, não tenha medo de renunciar, não tenha medo de perder, né? De perder algo que você considera tão bom para ganhar algo que é muito superior, que é realmente a presença de Deus, a intimidade com o Senhor. A renúncia, ela vai produzir em nós quatro, quatro quatro pontos, quatro coisas ela vai produzir em nós. Primeiro, né, o crescimento espiritual, vai trazer um crescimento, uma maturidade espiritual, porque somente quem deixa algo e quem realmente se submete é que começa a entender, né, o jogo do reino. Eu não entendia, não vou mentir para vocês, né? Eu era muito inocente, né? Eu pensava que eu ia chegar na Terra Prometida e estava tudo bem. Só que aí eu entendo que a gente tem que lutar e eu entendo hoje que a gente tem que renunciar a muitas coisas. Nem todo lugar é para você, nem todas as pessoas é para você estar convivendo. A gente tem que aprender isso, sabe? E a gente tem que se posicionar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. É sobre você e o seu propósito. Às vezes a gente fica pensando em todos, né? Aí fica preocupada com filho, com casa, com tudo, com profissional. Sendo que se você não olhar primeiro para você e o propósito, e você está no centro da vontade de Deus fazendo o seu propósito, aí sim, o restante das coisas darão certo. Esse é o principal foco. E o Senhor deseja que a gente cresça espiritualmente. Como é? Que a gente aprenda a confiar nele de todo o nosso coração, que a gente entenda ele como o soberano, né? E ele é quem dita as regras. E já está tudo dito, né, nos princípios dele. E as regras do Senhor, as leis do Senhor não são para o nosso mal. Não são. Olha só, a gente tem que parar de pensar que leis é coisa ruim. Lei é coisa boa. As leis que o Senhor deu foi tudo para nos beneficiar. Não é para o nosso mal.
A gente se engana muito, que a gente tem uma visão de que a gente tem que fazer aquilo, é coisa ruim. É não, disciplina, andar debaixo de princípios, é proteção, é cura, é libertação. Segundo ponto, a gente ganha clareza de propósito. Por quê? Porque a gente abre mão das distrações, a gente abre mão daquilo que está nos impedindo de entender o reino de Deus, de entender o nosso propósito. Como é que a gente vai ter clareza se a gente está se distraindo com todas as coisas que vêm pela nossa frente? A gente não consegue nem analisar, nem ter um pensamento claro. Por quê? Porque são muitas as distrações. E às vezes o Senhor ele está te chamando para você tirar as distrações, para você tirar aquilo que tem te impedido de ter, né, uma vida com Ele, clareza. Terceiro, disciplina. Uma vida de renúncia é uma vida de disciplina. Gente, vocês sabem, os atletas, né? Eles mostram muito bem, né? Esse ponto de renúncia. Eles renunciam a alimento, eles renunciam os prazeres, festas, eles renunciam até o ato sexual, porque muitas vezes na semana que eles vão fazer, competir, eles nem se deitam, nem podem ter a relação sexual, por quê? Porque vão impedir eles de conquistar a tal coroa, de conquistar a sua medalha. Isso por algo terreno. Nós estamos aqui por algo espiritual que nós sabemos, que nós já entendemos que o reino espiritual é real, que nós receberemos algo muito maior, só que a gente esquece disso. Não esqueça disso. Não esqueça, é uma vida de renúncia. Então, o atleta faz isso. A gente pode ver muito bem. Imagine também os empresários, né? Muitas pessoas que elas abrem mão de uma estabilidade para poder o quê? Viver naquela. Às vezes você também, para ser mãe, você renuncia muita coisa para ser mãe, não é? Você renuncia seu sono, você renuncia o descanso, é uma entrega total. E é isso que o Senhor deseja de nós. Uma entrega total. Então, isso vai trazer em nós, vai fazer, vai criar em nós uma disciplina. Nós precisamos ser mulheres disciplinadas. Mulheres disciplinadas, entender o reino de Deus como algo realmente superior e que vala muito a pena. Às vezes a gente não vê. Eu acho que a gente não tem muita noção do quanto vale o céu, não. Porque se a gente tivesse, a gente renunciava. Se a gente soubesse, a gente renunciava, porque olha só, o Senhor, ele deseja que você tenha uma vida abundante. Ele já fez a parte dele, já enviou Jesus, Jesus já fez o que tinha que estar feito, está consumado. Você está esperando mais o quê? O que passa disso é comportamento. O que passa disso é um posicionamento seu de se alimentar corretamente para não adoecer, de cumprir o seu propósito aqui na Terra, porque às vezes a gente passa. Gente, eu vou repetir para você: tem gente que sai da Terra antes do tempo. Sai. Esse meu sonho, um pesadelo, não sei o que foi, ele é muito sério. Ele é muito sério, por quê? Porque se você estiver fazendo algo que realmente está machucando você, que realmente ou é pecado, ou tá prejudicando a sua saúde física, ou saúde emocional, ou está pecando a sua saúde espiritual, isso vai te levar à morte. Não brinque, não brinque com isso. Não brinque, é muito sério. Imagine o tanto que você fala de algo e você acaba fazendo. Paulo dizia algo muito forte, que ele dizia assim, ó, eu esmurro o meu corpo, né? Eu esmurro o meu corpo, submeto o meu corpo para depois de ter pregado a muitos, não seja eu. Ele diz assim, não seja eu, como se ele não conseguisse ir, né? Não seja eu condenado, não é nem condenada a palavra, sabe? Eu vou procurar aqui o texto. Se alguém souber, diz aí, eu gosto demais. Só que agora fugiu. Esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão.
Reprovada, essa é a palavra. Ó, o que Paulo disse, sabe? Esmurro, 1 Coríntios 9:27. Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Vocês entenderam o que é essa frase? Esmurro o meu corpo. Meu corpo sofre, sabe? Ele apanha, ele geme, né? Dói, apanhar dói. Então, eu submeto à escravidão, reduzo a escravidão. Mas não é escravidão do mundo, não. É a escravidão mesmo de Deus, né? Ele diz, eu me submeto para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesma a ser desqualificada. E a pastora disse aqui a palavrinha reprovado. Já imaginou? É isso que o Senhor deseja de mim, de você, uma renúncia a tal ponto que possa até doer, rasgar por dentro, a gente ter essa vontade, esse desejo, mas a gente dizer, eu renuncio. Gente, eu vou lhe dizer, e essa renúncia, ela traz vida, ela traz saúde e ela traz paz. Às vezes a gente acha que se a gente renunciar a isso, a gente vai ficar sem e a gente vai sofrer. Negativo. Se o Senhor está pedindo a você para renunciar a algo, pode ter certeza. Isso que você está renunciando, embora possa ser bom, ou embora aparentemente bom, mas está te fazendo mal e você acha que não está, né? Como um pecado ou um alimento, porque também entra aqui, a gente tem que entender sobre isso também, porque tudo que a gente faz na nossa vida é espiritual, né? Então, nós iremos ganhar o quê? Muito mais. E disciplina. Vamos voltar para a disciplina. A renúncia, ela vai produzir em nós uma disciplina. Vai produzir o quê? Um caráter renovado. Ele vai moldar o nosso caráter. Vai fortalecer a nossa posição de filha. Vai nos dar autoridade. Porque quando você vence aquilo, você tem autoridade. Imagine se eu falasse para você ai, você não pode estar, como eu falar aqui da alimentação, você tem que começar a se alimentar melhor, começar a dormir mais cedo. Como é que eu falo para você dormir mais cedo e eu durmo meia-noite? Como é que eu digo para você que é importante acordar cedo para as primícias, mas eu não acordo? Não tenho autoridade de falar isso. Como é que eu falo para você não comer doce se toda hora eu estou comendo uma sobremesa? Não tem como, não justifica. Estou sendo reprovada naquilo que eu aprovo. Como que eu falo para você movimentar o seu corpo e eu mesmo não movimento, né? Então, são renúncias. Renúncias que nós fazemos para quê? Para que a gente tenha vida e vida em abundância, para que a gente mantenha uma disciplina do reino. E o quarto ponto é a multiplicação. Quando nós renunciamos, né, produzimos em nós uma multiplicação. Porque tudo que nós entregamos a Deus como oferta, né, tudo que nós entregamos na mão de Deus é multiplicado. Lembra, Jesus entregou o pão foi multiplicado. Tudo que ele deu graças ao Senhor, né, que ele entregou ao Senhor foi multiplicado. Então, aquilo que você entrega para Deus é multiplicado. Então, eu quero que você saiba, né, que o Senhor, ele espera de mim e de você, né, uma vida realmente de renúncia, de santidade, posicionada no Senhor. E, assim, o que hoje, né, você precisa renunciar? O que tem te impedido, né, de crescer espiritualmente e pessoalmente? Porque isso, muitas vezes, que a gente está fazendo impede. A gente, às vezes, pensa que um docinho não impede. Eu falo muito, né? Pensa que um docinho não impede. Só que um doce, muitas vezes, não é um doce. É uma fuga emocional. O doce se torna um momento onde você tem prazer, onde você troca o prazer da presença de Deus para estar lá. Muitas vezes, tem muitas mulheres que têm esse prazer. Às vezes também é um pecado, é algo que a pessoa pratica. Às vezes também, né, a gente tem que renunciar ao sono. Muitas vezes é o sono. Só que para acordar cedo, tá, mulheres? Tem que dormir cedo. O ciclo circadiano natural da gente é escureceu, a gente vai se preparando para dormir. Clareou, já é hora da gente se levantar. Então, assim, a gente tem que viver
né, uma cultura na contramão. Por quê? Porque no decorrer do tempo, toda a sociedade ela foi contaminada, foi se amoldando a um sistema. E a gente não somos daquela que se amolda ao sistema, mas renova através da nossa mente, né? A gente se transforma. Então, existe algo que você precisa renunciar para viver o seu propósito, sabe? A Lili, ela conta o testemunho, né, da renúncia dela. Ela renunciou, ela fez um voto a Deus que não ia se relacionar, né, com a pessoa, deitar, com a pessoa, ter relação sexual antes do casamento. E, e aí, quando foi com 3 dias, eu creio que foi 3 dias, ela encontrou esse que é o noivo dela, né? E o Senhor também falou com ele, e eles mantêm um relacionamento esperando, né? Renunciou, né? Essa vida, né? Essa vida que hoje o povo acha normal, que você tem que saber como é, se é bom para poder casar. É um tipo também de renúncia. Para a gente que é casada, né? Muitas vezes a gente tem que renunciar a algumas coisas também, né? Relacionada aos filhos, ao marido, para poder o casamento fluir, né? Tem que haver uma renúncia. Mas assim, que o Senhor esteja mostrando para você hoje o que você precisa renunciar para viver o seu propósito, né? Eu sei que no Vida Ativada a maioria das mulheres não entram por causa do sono, né? Então é algo que muitas vezes a gente não quer renunciar. E eu confesso para vocês, foi difícil também para mim, né? Eu comecei de 4 horas da manhã, acordava, tomava um banho frio, e hoje eu acordei, tomei o banho frio, né? Me arrumei, um banho gelado. Às vezes a pessoa diz, tu acorda, fica tão bonitinho, um banho gelado. Como é que dá logo um choque? E é importante, viu, esse banho frio também para despertar. E para também ativar o teu cérebro. Então, eu renunciei. Eu comecei com uma renúncia. Já estou onde eu queria estar, como disse Paulo, longe de mim, né? Longe de mim. Mas a gente caminha para o alvo. Então, assim, começa a pensar se tem algo que você precisa renunciar. Identifique agora também o que não contribui para o seu destino, o que tem impedido também, o que não vai contribuir para que você construa algo no Senhor, para que você viva mais. Então, comece a perceber, né, se tem alguma coisa. Veja se as suas escolhas estão alinhadas com as escolhas de Deus. Veja se realmente tem amizades que realmente tem que ficar na sua vida, porque a vida é feita de renúncias, renunciar a ambientes, sabe? Eu vi uma pessoa, só como exemplo, né? Essa pessoa, o maior sonho dela era ir para um evento de um cantor aí que ela é novo. Como é o nome? Não, o cantor é velho, que veio para São Paulo. Um cantor americano aí. Essa pessoa, ela é cristã. Ela é crente cristã e o sonho dela era ir para esse evento, né? Esse evento do mundo, né? Um momento, né, realmente de prazer momentâneo. E aí eu fiquei muito triste, né? Que quando eu vi os stories e tudo mais, porque assim, é algo que a gente consegue viver sem. Minha gente, olha, tudo que a gente tem que renunciar, tudo que o Senhor pede para a gente renunciar, a gente consegue viver sem aquele. Você consegue viver sem isso que o Senhor tem te mostrado. Você consegue, e pelo contrário, você vai dar muitos frutos, você vai se tornar uma pessoa melhor se você renunciar àquilo que o Senhor tem te mostrado, sabe? Tá no tempo de você se posicionar como filha de Deus, né? Se valorizar, né? Se posicionar nessa terra. A renúncia, ela não é um fim, ela é o caminho, ela é um caminho. Então, assim, não é assim, eu vou renunciar hoje, isso aqui acabou-se. Não, é um caminho de renúncia. Você vai sempre observando se tem algo que você precisa deixar para que o Senhor venha, para que você cresça, né? Não é de glória em glória o crescimento, então a renúncia também. A renúncia é um caminho, né? É uma trajetória, né?
Quem renuncia por amor a Deus e por um propósito maior, nunca perde. Porque a gente está semeando no solo fértil. A gente está semeando onde a gente vai colher com abundância. A gente está entregando na mão de Deus. Lá em Marcos diz que em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmão, irmã, mãe, pai, filho ou campos por amor de mim e do evangelho, que não receba já no presente. Olha só, ele não está dizendo assim, você vai receber o benefício no dia que você morrer. E nós vamos. No dia que a gente for para a vida eterna, a gente vai receber a vida eterna. Ele está dizendo assim, olha só, deixado casa, irmão, irmã, pai. Então, isso também tem pessoas que a gente tem que deixar de lado, viu? Tem pessoas que a gente tem que deixar de lado. Lugares, né? Lugares, ambientes, né? Alguma condição. Eu digo, eu acrescento aqui também alimentos, viu? Ou então até mesmo o descanso, que muitas vezes a gente quer viver naquela apatia e a gente tem que estar de pé, se movimentando, tem que treinar esse corpo. Então você tem que abandonar mesmo a preguiça, por amor de mim, do Evangelho, que não receba já no presente. Gente, se você crê na palavra de Deus, se você crê na Bíblia, ele está dizendo que você vai receber aqui. Ele não está dizendo que você vai esperar o dia da sua morte e que você não vai receber nessa vida, não. Gente, assim, a palavra, ela merece confiança. Então, não é que eu estou tentando te convencer a renunciar, é porque renunciar é a melhor coisa que tem para fazer. É a melhor coisa que tem para se fazer. O Senhor, ele não exige. Você pode viver a vida inteira do jeito que você está, mais ou menos no Senhor. E está tudo bem. Ele não exige. Agora, a renúncia é feita por amor. Por amor. Ele diz: você recebe no presente, no cêntuplo e no mundo vindouro, que é a vida eterna. Olha só, que promessa, que promessa. E eu sei que fiel é quem fez essa promessa. E eu sei que nós vamos receber nessa vida e na outra. Tem mais pessoas, eu sei que já está ficando tarde, né? Que estendi bastante, mas a Ruth também, a Ruth renunciou à sua terra, à sua família, à sua cultura, para seguir Noemi e para seguir o Deus de Israel. E em troca, ela recebeu o quê? A linhagem de Davi e de Jesus. A renúncia dela mudou gerações. Minha gente, isso é muito forte. Daniel renunciou ao alimento. Falei tanto de alimento aqui, né? Renunciou o alimento. E o que foi que ele ganhou, né? O que foi que ele teve de volta, né? A renúncia dele fez ele ter sabedoria 10 vezes maior. E ele se posicionou diante de reis. Ele tinha liberdade para falar, autoridade aonde ele estava. Outra pessoa também que renunciou, José. José renunciou porque quando a mulher de Potifar, né, foi em cima dele ali, foi algo muito forte para ele também. Ele era jovem, né, e tudo indica que ele não tinha relacionamento, né, até então. E aí o que foi que ele fez? Ele disse de jeito nenhum. Não se deitou, gente, não se deitou, sabe? E ele tornou-se o governador do Egito. E ele preservou não só a sua família, mas preservou todo um povo. Vale a pena renunciar, vale a pena ter essa vida piedosa no Senhor, né? Amém? Que a gente aprenda a renunciar, renunciar ao sono, renunciar aos prazeres, renunciar, né, as coisas desse mundo, né, por amor ao Senhor. E você que está aqui, a Júlia, também faça um convite para que você, Júlia, né, venha conosco no Vida Ativada. Será um tempo de muito crescimento e eu quero anunciar para vocês, tá? O livro que nós vamos estar lendo. Eu citei ele aqui porque é uma frase muito forte para mim que indica muito essa renúncia, né? É, apesar da gente ler aqui em Mateus, né, que o Senhor fala da gente deixar, que é realmente uma renúncia.
Eu vejo uma pessoa que entendeu bem aquilo que o Senhor falou. Alguém chuta. Eu vou ler de novo o texto, né? Em 1 Coríntios 9, 27 diz: Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser, né, desqualificada, ou eu mesmo venha a ser reprovada. Meu O no- Deus, 1 Coríntios? Vamos ler 1 Coríntios Meu Deus, e como Deus segunda. falou comigo. Lembra que eu tinha até falado antes, acho que não lembra não, que eu estava lendo. Meu Deus, Ah, pois agora você vai ler com todo mundo. Vai fazer a releitura. meu Deus, eu tinha feito um propósito. Propósito? Nesse propósito lá no outro grupo, eu estava colocando umas reflexões no iniciozinho de 1 Coríntios. Ah, Eu pensei que era Efésios. que bênção. Não, mas não tinha falado para você, não. Pois é, mas é porque realmente esse tema renúncia, ele pega bem com tudo que 1 Coríntios fala, né, da vida em santidade, da gente realmente se posicionar como filhas. E assim, o Senhor vai falar muito mais do que isso. E a gente vai sempre procurar no texto essa situação, né, de renúncia dessa vida, realmente uma vida piedosa no Senhor, né? Essa vida piedosa é uma vida de renúncia, né? E nós vamos também fazer uma declaração, mas aí eu queria que vocês, né, que as meninas, outras mulheres vão estar assistindo, que alguém que já conhece o Vida Ativada, algumas de vocês, falasse um pouco, né, do Vida Ativada, do testemunho breve, tá? 2 minutinhos, 2 minutinhos, né, que você fale sobre o que você tem vivido aqui no Vida Ativada. Alguém deseja? Uma, duas? Não, Eita, não tem palavras, né, para vou falar, falar aqui para a Julimari, né? No caso, é a Julimari que está aqui. mas outras mulheres também vão assistir, eu creio, né? A gente vai enviar. E aí, quem desejar vir também com a gente. Assim, realmente, como a Claudiana falou, para que a gente possa participar do Vida Ativada, tem que haver uma renúncia, sabe? Tem que haver também, assim, um propósito de entendermos que nós podemos ir além das nossas limitações, porque uma das coisas que mais impede de muitas mulheres estarem aqui é o seu próprio pensar de que não consegue por conta do horário, né? Porque o Vida Ativada ele começa às 5h20 da manhã. E não apenas só isso, é que de domingo a domingo. E realmente é uma renúncia, você renunciar ao seu sono, seu descanso, porque é um compromisso com Deus. E quando a gente entende que é um compromisso com Deus, a gente tenta se esforçar mais para cumprir. E como vale a pena, sabe? Porque o que nós vivemos aqui todos os dias é realmente se colocar na dependência do Senhor, porque a cada dia Ele faz algo novo. A cada dia a gente vive algo novo no Vida Ativada, a cada dia a gente é ativada em áreas de nossas vidas de forma como o Senhor quer que sejamos. Então, assim, com palavras a gente não consegue explicar assim, quantas bênçãos a gente já recebeu em cada ciclo, e cada ciclo o Senhor fala conosco de forma diferente, e cada ciclo ele nos prepara de uma forma assim mais intensa, e muitas vezes nós nem percebemos, mas o Senhor assim está fazendo coisas assim em nossas vidas que depois a gente vê refletindo para outras vidas, porque como Claudiana já falou também em outros momentos, aqui é um ambiente de preparação, onde o Senhor nos convida, nos chama
para que nós possamos estar ajudando a outras mulheres. O Senhor nos ajuda, nos fortalece, nos prepara cada dia mais para que tudo que a gente está aprendendo aqui, vivendo, a gente possa refletir na vida da nossa família, do nosso próximo. Então, assim, é um compromisso também que nós temos de levar esse amor do Senhor ao próximo. Já passou 2 minutos, então vale a pena. Vale a pena a gente estar aqui vivendo o sobrenatural de Deus todos os dias, entregando para Ele as primícias do nosso dia, né? E o nosso dia fica diferente, porque a gente já começa aqui, com Ele a gente sai forte. Quantas vezes eu não acordei bem cabisbaixo, bem desanimada e saía do vida ativada, cheia de energia, cheia de força, porque é isso que Deus faz, sabe? Deus usa momentos, Deus usa tempo, Deus usa pessoas, Deus usa ocasiões, Deus usa o que Ele quiser usar para que a gente entenda esse amor tão grande que Ele tem por nós, esse cuidado em cada detalhe da nossa vida. Eu louvo e agradeço a Deus por estar aqui novamente junto com vocês e que o Senhor, nesse novo livro, né, nesse novo livro de 1 Coríntios, que Ele continue falando conosco. Seja um novo tempo, uma nova fase, um novo ciclo de muitas bênçãos para todas nós, em nome de Jesus. Amém, amém. E um novo tempo, né, de novas renúncias, né? De novas entregas ao Senhor, né? E Eu aquilo que a vejo gente assim, no Vida Ativada é que desafios, né, que a gente passa, sempre tem algo novo. Como a Rosana falou, né, sempre tem algo novo. Mesmo a gente dizendo assim, eu acabei de ler esse livro, e você vai ler no Vida Ativada e você tem, Deus traz revelações diferentes. E em relação ao que a gente viveu com o livro de Atos, foi muito forte, foi experiência, gente, sem ter noção. Eu sei que cada um mexeu muito dentro. E assim, teve um dia que eu estava assistindo, eu disse, eu vou assistir novamente o filme Paulo o Apóstolo. E quando eu estava assistindo, mexeu, assim, marcando muito como a vida, aquilo que ele fazia, achando que estava fazendo certo, onde ele sabia que ele foi o sangue, né, de Estevão ali que foi derramado, e o perdão que Estevão deu levou Paulo, abriu porta, né, para Paulo entrar no reino. E muitas vezes a gente fica segurando, e aquilo foi muito forte, como Deus tem mexido comigo. E muitas vezes você quer a vingança de algo que lhe fizeram. Não quer dizer que eu quero, mas no subconsciente a gente quer que a pessoa se dê mal porque fez mal a gente. Não é algo consciente. E Deus, assim, tem ministrado muito forte, de a liberação de perdão, liberação, libera. Ela fez porque ela não entende, ela fez porque está aprisionada em algo. E, gente, eu estava passando ferro nas roupas do meu neto, né? E eu fui buscar a Zoe na escola. Quando eu fui buscar a Zoe, eu soube da notícia da morte daquele rapaz, né, dos Estados Unidos. Na hora veio a imagem de Estevão, de Paulo consentindo a morte de Estevão. E através daquela morte, muitas vidas iam se render ao Senhor. E foi tão forte que eu disse, Senhor, nenhuma gota. Quando eu soube que ele realmente era cristão e tudo, nenhuma gota desse sangue vai se perder. Eu não conhecia esse homem, nunca tinha ouvido falar dele. E eu disse assim, cada gota desse sangue não vai se perder, mas vidas vão se render ao Senhor. E assim, viralizando na internet, quantas pessoas, né, que se renderam, jovens entrando, arrependimento nas igrejas nos Estados Unidos, atingiu Londres e tudo mais, aquele negócio, e você não tem noção de quantas pessoas vão ser alcançadas pela morte desse mártir. Então a gente já está num ponto assim, no extremo, né? Mas eu estou dizendo que pequenas renúncias, muitas vezes você não renuncia para não. E a minha reputação, como é que vai ficar? E se eu falar e as pessoas não me ouvirem? E isso Deus está falando comigo.
Então, cada um tem uma forma onde Deus. Então, uma coisa que eu preciso mesmo é não temer o que as pessoas vão pensar ou vão dizer de você. E eu preciso assim, de muita oração, me sustentem, porque tem algumas decisões que eu preciso tomar hoje, para que realmente eu rompa. Não deixe que ninguém venha estar dando ordem na minha vida, né? Muitas vezes ditando regras, e você, para não contrariar, você vai cedendo, você vai cedendo. Mas que haja um posicionamento, fazer o que precisa ser feito e saber que o que Deus tem, né, para fazer através da minha vida vai se cumprir, para a glória do Senhor. Então, esse lugar é um lugar seguro, é um lugar de desafios, é um lugar de confronto, mas é um lugar maravilhoso, a gente. É um lugar onde realmente Deus nos leva a ter amizades sinceras. E isso faz toda a diferença, onde um se preocupa com o outro. É uma coisa muito linda no Vida Ativada, onde um se preocupa, né? Se interessa, se envolve com o bem-estar do outro. Aleluia. Eita glória! Mas foi mesmo, pastor, eu vi tudo que aconteceu, eu vi alguns testemunhos muito fortes mesmo, né, de pessoas abrindo a Bíblia, né, uma menina contou uma história que é, ela realmente ela era pró, né, ela aceitava tudo mesmo e tudo mais, e aí ela disse que depois disso ela ficou chocada, aí ela foi ler a Bíblia pela primeira vez, quando ela abriu, ela disse que tinha lá, conhecereis a verdade, ela é americana, né, falando na linguagem dela, conhecereis a verdade vos libertará. E ela disse, agora eu quero a verdade. E agora ninguém poderá mais desdizer a verdade, né? Dizer que aquilo não é verdade. Então, assim, foi muito forte. Eu vi alguns, né? E realmente, assim, como a pastora falou, a renúncia também implica renunciar ao medo, né? Muitas vezes a gente quer carregar, fazer parceria com medo e não tem mais. É hora da gente se posicionar mesmo, né? E renunciar, não se importar com o que o outro vai falar, com o que o outro vai dizer. Ou a gente se posiciona, eu estava falando com a Alicinha, eu disse, Alicinha, fiquei tão chocada, né? E eu temo não estar fazendo nada, porque esse cara, ele era uma voz, a gente não conhecia, mas ele era uma voz onde ele estava, né? Uma voz muito grande, né, nas faculdades e tudo mais. Sabe assim, agora o que que eu faço, né? O que que eu estou fazendo, né, para o reino de Deus? Assim, eu me senti um pouco calada, sabe? Assim, eu fiquei envergonhada, porque eu creio que eu poderia estar fazendo mais, mas eu não renuncio. Não renuncio muitas vezes ao meu descanso, né? Não renuncio ao medo, porque se eu realmente me esforçar, né, falando de mim, abrindo o coração para vocês, que vocês sabem que eu abro mesmo, se eu realmente me esforçar, eu poderei ser, a minha voz poderá ir mais longe, sabe? Se eu abandonar o medo, se eu abandonar muitas vezes o descanso, né? Renunciar para poder realmente o reino crescer. Então, que esse tempo agora a gente se posicione nesse lugar no Senhor, entregue mesmo aquilo que tem impedido da gente cumprir o nosso propósito, né? Não vamos permitir, não, vamos lutar contra sim, né? E vamos cuidar, viu, gente, do nosso corpo, vamos cuidar da nossa vida, da nossa alimentação. A gente vai viver muito com a graça de Deus para a gente poder glorificar o nome dele e o reino expandir, né? Muitas pessoas morreram antes da hora porque não renunciaram comida, não renunciaram a determinado alimento, né? Caíram numa doença, problemas cardíacos, diabetes, tudo. Eu falo isso com muito amor e carinho, mas como diz Paulo, né? Primeiro a gente tem que fazer, né? Então que a gente faça o que precisa ser feito. Não se guarde, não, né? Se entregue, que nós vamos receber do Senhor, né? Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mais alguém quer falar do Vida Ativada? Testemunho. Estou muito feliz, Claudiana, com o próximo livro, porque foi Atos que me inspirou a ler. Eu já tinha Por lido o isso? primeiro. Eu Hum. já tinha lido, né? Mas, assim, quando a gente estava lendo Atos, aí eu estava querendo fazer
uma reflexão lá no outro grupo, aí eu fui no intuito da carta de Paulo, entende? Aí Foi fui bom. nessa carta, 1 Coríntios, e assim, aí a gente vai ver muita coisa que Paulo faz, né? Que a gente viu em Atos, que a gente vai ver nas cartas dele também. Eu comecei a despertar para essa curiosidade. Por isso, assim, quando anunciou que vai ser 1 Coríntios, aí eu fiquei assim muito feliz, porque a gente vai continuar recebendo poder em nome de Jesus, através das cartas de Paulo. Vai sim. E a gente vai ter vai ter que dar uma resposta, né, diante daquilo que a gente tem recebido do Senhor, do poder que Ele tem entregado nas nossas mãos, né? É muito temor e tremor, né? Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma declaração. Aí depois da declaração a gente faz uma oração. Lembrem de orar pela pastora, como ela falou, né? Que o Senhor te dê um espírito de ousadia, viu, pastora, de poder, viu? E você sabe o que precisa ser feito. É só fazer mesmo. E o Senhor é contigo, é por ti, né? E vai dar tudo certo, eu creio. Realmente é porque é um tempo quanto mais o tempo passa, né? A gente vai entrando num nível de responsabilidade ainda maior, né? A gente vai entrando num lugar que a gente bem que queria ficar guardadinha, mas no Senhor não fica, né? Não fica. Fecha os teus olhos, vamos declarar. Respira fundo. Sei que tem algo na sua vida que você precisa renunciar, né? Renunciar a algum prazer, renunciar ao medo, renunciar muitas vezes à preguiça, renunciar a algum alimento, sabe? Renunciar o sono, aquilo que o Senhor falou ao teu coração, você tem que renunciar, que deixar para cumprir o teu propósito. Quero que você respire fundo e você declare comigo. Meu Pai, grande é o Senhor. Graças eu dou ao Senhor por sua bondade, por sua misericórdia, pelo privilégio da sua presença. Eu declaro nessa manhã o meu amor ao Senhor e a minha fidelidade. Cada dia que passa, eu entro em um ambiente mais profundo, de mais intimidade com o meu Deus. Eu me alinho hoje aos planos e propósitos de Deus. Eu não vou me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu escuto sempre a direção do Senhor. O Senhor tem me dado instruções, direcionamento, informação privilegiada. Eu declaro nessa manhã que toda renúncia que eu fizer por amor a Deus se transformará em colheita abundante. O que hoje eu abro mão não é perda, é uma semente que o céu está regando. Assim como o povo de Deus renunciaram e receberam a promessa, e receberam destino, e receberam sabedoria, eu também vou ver o fruto da minha entrega. A minha vida será marcada por coragem, coragem de dizer não aos prazeres, de dizer não ao que é imediato. Eu digo sim para o que é eterno. Eu creio que portas novas se abrirão diante da minha obediência. Eu creio que o propósito de Deus está sendo ativado hoje em cada área da minha história. E eu não viverei mais limitada pelo que eu renunciei, mas eu vou viver livre, multiplicando aquilo que o Senhor me deu. O Senhor vai me acrescentar. O tempo da recompensa está chegando. A minha renúncia será testemunho.
A minha entrega será vitória. A minha vida será um sinal vivo do reino de Deus. Eu serei aprovada no Senhor. Eu serei aprovada pelo Senhor, para a glória de Deus, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Mais uma vez, respira fundo. Quero que você comece a ver a sua vida fluindo. Depois que você renunciou, veja aquilo que você renunciou e veja como sua vida se torna diferente a partir desse momento. Veja você com mais ousadia. Veja você crescendo no reino, na graça de Deus. Veja o seu casamento fluindo, seus filhos abençoados, porque essa renúncia vai reverberar nos filhos, nos seus netos, na sua descendência. Abra um sorriso e diga: já é, já é. E nós nem falamos mesmo que a renúncia, ela é frutos eternos, né? Então, ela vai para os nossos filhos, nossos netos, assim como aconteceu com Ruth, né? A descendência dela, com Abraão, né? Com Daniel, com José. Então, assim, a nossa renúncia, ela não vai ser só para nós mesmos, né? Assim, o que a gente vai receber, digamos, o benefício, né? Mas todos à nossa volta e toda a nossa descendência e a nossa família. Amém, mulheres? Um novo tempo o Senhor tem para nós e ainda mais responsabilidade, mais entrega, né? Porque a gente tem que caminhar nesse sentido, né? Nos aproximando mais de Deus e para se aproximar de Deus a gente não se aproxima com creca, né? É limpo, Ele vai nos limpando. Amém, mulheres? Quem deseja orar por esse tempo? Irmã Sema, você pode orar? Quem deseja, Irmã Sema, você pode orar por esse tempo, que o Senhor nos abençoe. Eita glória! Amém, Meriane, amém. Não se há murmuração. Eita glória! Verdade. Eita, é forte, essa aí é forte. É forte, é forte. Ah, Deus, cheira amarela. É. Bom dia, mulheres. Mulheres reinantes, Bom, mulheres posicionadas, mulheres que não temem a renúncia, eita Deus. mulheres que entendem que renunciar é vencer. Eita glória. Renunciar é vencer. É, renunciar é vencer. Porque Aleluia. geralmente aquilo que nós estamos renunciando são coisas ligadas geralmente ao material, à vida do mundo. Eita Deus. E, na verdade, nós estamos renunciando à vida do mundo para ganharmos a vida eterna de uma maneira completa. E aqui, muitos pensam que as bênçãos do Senhor vêm sobre nós após a morte. Não. Desculpa, gente, minha garganta está ruim, deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Tá, se preocupa não. Também estava travando. Eita Deus. É forte, viu? Renunciar é vencer, eu já anotei aqui. Muitas vezes a gente pensa que renunciar é perder, né? Na maioria das vezes a gente pensa assim, renunciar é perder. Não. No reino de Deus não é assim. Quando a gente renuncia a algo, o que Deus tem para nos dar em troca é 1000 vezes melhor do que aquilo que nós estamos perdendo.
A perca são coisas momentâneas. E aquilo que a gente recebe de Deus são eternas. Deus não dá nada pela metade, Ele dá completo. E todas as renúncias que nós fazemos, as vitórias que nós recebemos de Deus, nunca será apenas para a pessoa, mas será para a família inteira, gerações e gerações. Ah, Deus, vale a pena. E eu tenho prova disso da minha própria vida. Hoje eu olho os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos e vejo como foi importante o meu posicionamento diante de Deus. Como foi importante. Porque hoje eu olho e vejo a graça de Deus sobre todos eles, a mudança completa de atitudes. Isso eles estão colhendo. E eu creio que ainda verei muito mais ainda. Realmente. Porque aprendi com o Espírito Santo de Deus que a renúncia nos traz vitória. Aleluia. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esses momentos maravilhosos na tua presença. Graças te damos, Senhor, porque aprendemos mais um pouco. Graças te damos, Senhor, porque tomamos mais uma posição que havíamos deixado atrás. Graças te damos, Senhor, porque tu nunca nos deixa enganada. Tu fala e depois confirma. Querido Deus, eterno Pai, que esta aula de hoje possa ter esclarecido muitos pontos na vida de cada uma que está ouvindo e aquelas que ainda vão ouvir. Porque, realmente, Senhor, tu deu a tua filha algo precioso para confrontarmos nesta manhã. Precisamos ser confrontadas naquilo que não queremos renunciar, aquilo que já renunciamos uma época e depois esquecemos, voltamos atrás, e tem nos feito entender que realmente, quando nós renunciamos a Ti, nunca estamos perdendo nada, pelo contrário, estamos ganhando. Ó Deus de poder, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É esse Deus que zela por cada uma de nós, todos os dias. E é esse Deus que eu peço, Senhor, que esta aula de hoje caia no coração de todas, as que já ouviram, as que ainda ouvirão, e que surta, traga vitórias de decisões daqui para frente maiores em ti, contigo e para ti, entendendo que posicionamento contigo só nos trará grande vitória, vitória sobre a carne. A carne tem que ser escrava e o espírito é que tem que sair vencedor. Então nós temos que dominar a carne e deixar que o espírito flua, 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 flua. E à medida que ele vai fluindo, ele vai vencendo, ele vai vencendo, ele vai vencendo, vai nos trazendo vitórias e vitórias e vitórias, em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Deus já nos abençoou. Meu Deus, que manhã, né? Que a gente esteja, né, posicionada mesmo no Senhor, né, renunciando para vencer, né? E chegou o tempo da gente vencer, né? Talvez a gente ainda não tenha vencido algumas batalhas, né? Algumas coisas que a gente está passando, talvez por conta de uma renúncia que ainda não fizemos, né? Então que o Senhor fale ao Verdade, nosso coração, que precisa, verdade, é verdade. não é? É pegado. Não é fácil, não. Mas o Espírito Santo é conosco e nós vamos conseguir. Vem, Soderlânia linda. As mulheres vão fazer uma foto.
Olha aí, menina Meriane toda linda. Ah, com a família, coisa linda. Vamos lá. Ai, Bora, tem que parar de passar a mão. Parou? Tanta gente linda. Deixa eu virar a câmera aqui para ver se cabe tudinho na tela, assim. Isso. Arrasaram, mulheres, que lindas. Glória a Deus por essa manhã, viu? Eu sei que é muito desafiador, né? Cada um sabe aquilo que tem impedido mesmo, e eu sei que o Espírito falou. Eu vou enviar no grupo, tá? Cada uma das pessoas e o determinada coisa que ela renunciou, né, para a gente entender que tem a parte, José renunciou o sexo, Braão deixou a casa dele, deixou pessoas, os discípulos também, né, deixaram até a vida financeira deles, Daniel deixou o alimento, então Jesus deixou o lugar dele, né, maravilhoso, né, celestial, para vir aqui, né, para essa terra, né? Então, assim, coisas que a gente tem que ter posicionamento, que o Senhor nos mostre, e eu sei que vai ser tremendo, o que o Senhor vai fazer a partir do nosso posicionamento de renúncia. Vamos vencer, mulheres, vencendo. Tipo, Amém, amém. Rosângela, tu fez um resumo da aula magna, porque eu não consegui fazer aqui, que eu estava preparando aqui as coisas para Thalita. Tu fez, que eu sei que tu é parecida comigo, gosta das coisinhas eu organizadinhas, dos anotei aqui pontinhos. alguns pontos que Claudiana falou, viu? Passo para Pronto, você. porque eu vi que ela disse o primeiro, o segundo, aí eu comecei a anotar, mas aí perdi, não pude mais continuar, eita aí, Rosana, tu viu? manda. Tá bom. Manda, Rosângela. Ó, porque de Atos, eu fiz o resumo da aula magna. Não sei se dá Olha para que ver, ó. bacana. Aula magna, não tinha nem visto isso. Isso aí é novo para Foi, mim. Essa, foi que eu essa mulher ativada é muito invocada, reinante. desse jeito. Aí eu fiz o resumo, assim, os tópicos bem direitinho, os versículos, Minha quando você falou, gente. posicionamento, poder, atitude, tudo anotado aqui. Aí hoje eu não Isso, consegui pegar. Eu digo, não, não quero multiplicação, perder isso isso, mesmo. não. A Soderlaine é Foi. muito organizada. Eu não digo que aqui no Vida Ativada também tem conexões, onde a gente vai se tornando melhor através do que Melhor. faz, porque cada um é um exemplo de Isso, professora, um exemplo de organização, um exemplo de sim. instituição de autoridade, como a Meiriane. E Assim, a já gente, ei, e a gente é a média, né, dessas mulheres eu vou poderosas, reinantes. recebendo, eu vou imitando, como Paulo disse, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É Aquelas lindo. coisas boas aí. Eita Amém. glória! Amo vocês, mulheres. Estamos prontas para esse tempo que o Senhor está pedindo de nós. Nem vai doer, porque nós vamos ver muitas coisas acontecendo, né? Para a glória dele. E um beijão. Amo vocês. Estamos juntos até depois do fim. E envia depois essa live, né? Para mais alguém, se elas se interessarem, né? Estar no Vida Ativada. Então, elas perguntam como é que faz, né? Então, eu vou enviar, vou baixar, enviar para vocês, e aí vocês compartilham, né? Porque aí a gente divulga. Quem desejar viver Sozelane. essa vida, Aí e agora aí? sou eu, Sozelane. Manda esse resumo de Atos para eu ver se eu cumpri, porque como mexeu comigo o livro de Atos, viu? Olha aí, tá vendo? Coisa boa. Para ver se faltou alguma coisa, né? Eu faço isso com a Alicinha, viu? Às vezes a gente vai para o culto ou para alguma administração, aí eu anoto tudo e ela anota. A gente foi numa conferência. Quando a gente veio de viagem no avião, a gente via lenda dela e a minha. Eu disse, eita, eu perdi isso aí. Não, eu não anotei. Meu Deus, Alice. Então, assim, foi tremendo o que a gente recebeu. Porque o que ela conseguiu receber e o que eu consegui, a gente mesclou. E assim foi algo poderoso. Muito, muito importante. Manda. Beijos. Amo vocês. Beijo, Julimari. Que bom você aqui, viu?
Fico muito feliz. Se desejar entrar, estamos aqui. Você vai receber um grupo aí de mulheres fortes, corajosas, reinantes, vivendo aí na plenitude do rei. Um beijo.